tem feito aí nos últimos jogos, eu vou pedir para a produção me ajudar aqui para a gente colocar na tela aquele campinho lá onde a gente faz ali as avaliações do elenco, né? Então a gente vai colocar lá o péssimo, regular, ruim, bom, ótimo, para a gente poder falar um pouquinho de cada um dos que atuaram hoje, porque é como eu falei, pouca coisa dá para extrair, pouca coisa positiva é possível ser extraída do jogo de hoje. Então a gente precisa falar também das coisas negativas, faz parte. Então vamos fazer aqui a nossa brincadeira aqui, nossa atividade aqui, vamos falar assim, né? E aí eu vou pedindo para o JP e o Léo irem votando. Se der empate, eu desempato junto com o chat aqui, tá bom? Vamos fazer desse jeito. Então vamos lá. JP, o que você achou do Rafael hoje? O Rafael foi péssimo hoje, né? Ele foi totalmente responsável no primeiro gol do Mirassol, né? E quando ele foi exigido... Aliás, ele não foi exigido ao longo da partida com muitas defesas, e quando ele foi exigido, ele deixou a desejar. Então eu colocaria ele como péssimo por conta de ter falhado nesse primeiro gol. Acho que se tivesse apenas tomado os gols sem ter falhado, talvez fosse um bom ou ruim, né? O ótimo não, mas também bom ou ruim. Mas como ele falha diretamente no primeiro gol, eu elencaria a atuação, né? Não tô aqui, pelo amor de Deus, não vamos fazer cortes maldosos falando que o goleiro Rafael é péssimo. Não, a atuação dele hoje foi péssima. Léo, queria que você comentasse também. Eu sei que vai ficar meio redundante, né? Mas não tem muito o que falar hoje dele, né? Pois é, Senna. Entendo a avaliação do JP, compreensível. Eu vou dar ruim pelo que ele vem fazendo nos últimos jogos, e ele vem salvando o São Paulo contra o Grêmio. Ele salva a gente do empate. Se a gente empata contra o Grêmio, a gente estaria muito pior hoje na tabela. E eu acho, analisando o gol que ele tomou defensável, uma bola de contrapé. E uma bola de contrapé a gente sabe que é complicado você ter a reação. Ele poderia ter ido com a mão um pouco mais firme, mas por conta disso eu daria ruim. Só um apelo aqui para a nossa torcida: não vamos começar a queimar o cara, né? Falar mão de alface, coisa do tipo, que não tem nada a ver, né? Foi uma partida abaixo de todos os jogadores do São Paulo. O Rafael não se isentou disso. Acho que sim, ele tem uma parcela de culpa no gol, era uma bola defensável, mas também não foi um frango absurdo, foi um erro displicente. Coisas que acontecem no futebol. Se o time tivesse correspondido, hoje o time poderia ter ajudado ele, como ele vem ajudando o time há bastante tempo. Pois é. Vou votar no ruim aqui também, porque o péssimo, eu sei que ele foi péssimo naquele lance, mas no contexto geral ele foi pouco exigido, né? Então, Senna, diga. E só para reforçar mais uma vez, aqui eu falei, a atuação dele para mim hoje foi péssima. Não é que ele é péssimo, pelo amor de Deus. Eu acho ele um baita goleiro. Inclusive, São Paulo só não tá na zona de rebaixamento por conta do Rafael. Sim, ele garantiu pontos importantes pro São Paulo. A avaliação aqui é só do jogo de hoje, hein? Ah, não, mas eu gosto do fulano de tal. Tá, mas se o cara for mal hoje, a gente vai falar que foi mal. Se for bem, a gente vai falar que foi bem. É só pelo jogo de hoje, tá? Então vamos lá, estão apagando as luzes do campo, não a nossa aqui, então a gente ainda pode ficar mais um tempinho aqui. Bom, vamos para o Ferrarese na lateral. Ô Léo, vou começar por você. O que você achou do Ferrarese? Mais um cartão aí, atuação, como é que foi? Pra mim eu daria péssimo, cara. Eu entendo quem for dar ruim, é uma questão de opinião, né? Péssimo. O jogo passado ele foi muito mal na decisão dele, mais um jogo que ele não vai bem. E ele não é lateral, né, gente? Ele tá jogando de lateral improvisado e não é lateral, né? O lateral é o Cedric. Tudo bem que não tá vindo de bons momentos, mas é o Cedric, pô. Então, não foi bem hoje. Lá do direito de São Paulo foi ruim também. Só não foi pior do que o Enzo, mas péssimo. Pra mim é péssimo. Concorda, JP? Hoje? Concordo. Hoje o Ferrarese foi péssimo e também falhou no gol. Foi um dos que falhou ali no primeiro gol do Mirassol. Atuação péssima, não apoiou bem no ataque, foi mal defensivamente, tomou um cartão amarelo infantil, assim como a expulsão dele contra o Náutico. Cara, complicado. Hoje é difícil ter alguém com conceito positivo hoje, né? Vamos com a zaga de uma vez só, Léo. Alan Franco e Arboleda, o que você achou dos dois? Minha vontade, Senna, era dar péssimo para todo mundo. Eu vou dar ruim porque é um pilar do São Paulo na temporada, né? E eu não vi lances cruciais deles ali, apesar de no gol eles terem falhado um pouco também. Então eu daria ruim para os dois. Pensei que você ia falar, minha vontade era mandar os dois pra... Porque essa é a vontade que a gente tá do time do São Paulo hoje, né, JP?
Ah, sem dúvida, Senna. E pra mim, tô com o Léo. Ruim pros dois aí. É, hoje o Alan Franco ele falha na cobertura, né, no lance ali do primeiro gol, né? E a zaga estava desatenta, o time mal posicionado. E vamos falar do Enzo, então, JP. Enzo Dias aí. Cara, o Enzo pra mim foi regular, porque ao longo do jogo ele foi o que mais tentou algo diferente. Eu acho que ele tava fazendo uma partida ok, né? Uma partida ok ali, até fazer o pênalti. É lógico que ele, pra mim, foi um pênalti muito infantil, mas, sinceramente, o jogo já estava perdido. Então eu acho que o impacto das falhas do primeiro gol foram muito maiores do que a falha do Enzo no segundo gol, né? Isso não exime a falha dele, mas pra mim eu colocaria como regular. Exato. Hoje. Putz, teve o lance do pênalti, né, o Léo, mas não dá para resumir só no pênalti, é claro. Mas não foi uma partida brilhante dele também, né, Léo? Não foi uma partida brilhante. Eu acho que ele teve algumas decisões ruins durante o jogo, que ele não vinha cometendo nos últimos jogos, né? Aquele lance do primeiro tempo que ele dá uma pichotada, chuta a bola para cima e o Rafael precisa dividir com o atacante, ele poderia ter saído o gol. Em contrapartida, ele conseguiu controlar algumas ações do jogo do Mirassol pelo lado dele, né? Pelo lado esquerdo dele. Tanto que você via os atacantes do Mirassol trocando de posições por conta disso. Vamos de ruim sim, vamos de ruim. E o pênalti foi um pênalti extremamente infantil, né? Pênalti de realmente um time que não entrou em campo. Então, era claro que o Chico ia esperar, o campo estava acabando. Se ele levanta a mão e continua andando, não era pênalti, não era nada, mas não foi isso que ele fez. Ele faz a carga, enfim. Decisão horrível, né? Mas vamos colocar ruim aí. Vou seguir com o JP. É que nem a nossa figurinha do grupo lá do Arquibancada, decisão ruim, né? Que a gente tem usado lá muitas vezes. Bom, vou colocar ruim aqui também, então, pro Enzo, né? Acho que hoje a gente vai nesse conceito. Vou falar dos dois volantes, Léo. Alisson e Pablo Maia, discretos também, tomaram cartões os dois, né? Acho que o Alisson também tomou, né? Tá fora do próximo jogo, suspenso, né? E aí, o Léo, o que você achou dos dois volantes? Ruim. Mais uma partida ruim do Alisson, mais uma partida ruim do Pablo Maia. Não sei o que está acontecendo. O Alisson, eu sei, né? Dos 30 jogos, agora 31 jogos do São Paulo na temporada, ele jogou 27. Ele só não jogou 4. Obviamente, carga absurda de jogos e ele precisa descansar. O Pablo Maia está voltando de lesão, mas foi uma partida também ruim. Não conseguiram pisar na área, não conseguiram distribuir mais o jogo. Entendo que também sem um meia fica complicado para o volante fazer essa função, por isso que eu vou dar ruim. Eu não sei se dá para mexer muita coisa nesse conceito, né, JP? Porque os dois discretos tomando cartão e vem sendo o reflexo do que é o time, né? Sim, a atuação dos dois foi abaixo, foi ruim. Acho que dá para elencar, não foi uma atuação péssima porque não comprometeram diretamente nos gols, enfim. Mas acho que dá pra falar atuação ruim, porque nenhum dos dois, enfim... Acho que o Pablo Maia até foi um pouquinho melhor do que o Alisson, acho que o Pablo Maia estava até um pouco melhor. Eu colocaria até regular o Pablo Maia e ruim o Alisson. Pois é, acho que pelo contexto geral, né, do time, foi... Dificilmente alguém vai ter um conceito mediano aqui, né? E o Oscar, o JP, a gente falou muito, né? Da posicionamento, tudo, mas o que dependeu dele, também nada, né? Cara, sendo bem sincero, o primeiro tempo, assim, o Oscar, pra mim, foi o pior em campo. Acho que... André Silva, Luciano, não pegaram na bola. Quem tinha que fazer essa bola chegar até eles fez um jogo horroroso. Pra mim, a atuação péssima do Oscar. É um jogador ruim? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A capacidade técnica dele talvez seja o principal jogador junto com o Lucas do time do São Paulo. Mas hoje é uma atuação péssima. Léo, não dá pra salvar nem o Oscar hoje, né? Não dá pra salvar, não realmente foi muito abaixo. Acho que se ele tivesse jogando na posição dele, pelo que ele tentou e o que ele tentou, caiu tudo aqui. E o que ele tentou deu errado também. Então, realmente é uma situação um pouco delicada do Oscar, a gente precisa entender o que de fato está acontecendo. Mas assim, gente, não dá também para colocar na culpa dele. Todo mundo criticando muito o Oscar, ele tá jogando de ponta esquerda. Assim, para mim a maior bizarrice que eu já vi, o Oscar de ponta esquerda, um 10, um cara que joga no entrelinhas.
não entendia essa função. E assim, tanto que ele não jogou nessa posição, que você viu o Oscar rodando o meio campo de São Paulo o tempo inteiro, né? Quem colocou ele nessa função disse que queria que ele rodasse mais a bola, o jogo rodasse no pé dele. E não foi isso que aconteceu, porque você coloca o cara de extremo, como que o jogo vai rodar na ponta toda hora? O jogo acontece no meio de campo, com os volantes abrindo o jogo pro meia para ligar pro ataque. É uma coisa muito beabá, muito simples. Então, péssimo também, e mais péssimo ainda quem colocou ele nessa função. Ou seja, absurdo. Verdade. É engraçado, né? Porque você tem o melhor finalizador do elenco à disposição, que é o Luciano, você coloca ele de meia. Aí você tem o cara mais criativo do time, você coloca ele na ponta. Aí você pega um lateral e coloca ele de ponta. Aí você tem um zagueiro que é bom zagueiro. Na zaga ele é bom, você coloca de lateral. Ah, será uma bagunça, cara. É igual quando você vai jogar um FIFA, um jogo lá, o PES, né? Que tinha o PES, agora é outro nome. E aí você via as notas dos jogadores, né? Aí você colocava o jogador em outra função, caía lá o geral, o overall dele para 60. É mais ou menos isso que tá rolando, né? Enfim, vamos falar mais disso. Vamos fechar aqui as notas, então, com o trio de ataque. Luciano, Lucas Ferreira e André Silva. Luciano não foi nem atacante, foi mais meia do que isso, né, JP? Mas eu queria que você falasse dos três pra gente emendar aí as avaliações deles. Sendo sincero, Senna, acho que é péssimo pros três, né? A atuação ruim, muito ruim dos três. Lucas Ferreira, o duelo, ele, cara, foi engolido pelo Reinaldo na marcação. Ele não ganhou uma, cara. Não ganhou uma do Reinaldo. Acho que só no começo do jogo que ele teve um contra-ataque que ele ganhou. Mas, de resto, cara, o Reinaldo dominou o setor dele ali contra o Lucas Ferreira. Tanto que no primeiro tempo, o Cubeiras até inverte, né? E coloca o Lucas Ferreira pra cair do lado do Lucas Ramon. Porque o Reinaldo não tava ganhando uma, cara. E o Reinaldo nunca foi um exímio marcador. A gente sabe aqui desde os tempos do São Paulo. Então, assim, Lucas Ferreira foi muito mal. Acho que o pior jogo dele pelo São Paulo desde que ele subiu ao profissional. Luciano foi nulo no jogo. E o André Silva, o que ele tentou, ele errou. Errou tudo que tentou. Então, acho que dá para colocar os três como uma atuação péssima. Ô, Léo, e assim, eu vou falar que o Reinaldo, pra mim, é um dos jogadores que eu menos sinto falta na história do São Paulo. É um dos que eu tenho mais, assim... não celebrar, porque é muito forte, né? Mas o que eu menos sinto falta no time do São Paulo. E ele deitou em cima do Ferreirão, né? Ao passo que o JP fala aqui do André e do Luciano também, todos foram tenebrosos hoje também, né, Léo? Sim, começando pelo Luciano, partida muito ruim, muito abaixo. Novamente, quando ele joga de 10, péssimo dos péssimos, muito mal quando ele joga de 10. Nenhuma novidade, né? Acho que antes da escalação a gente já poderia ter dado a nota dele vendo ele jogar de 10. Então, enfim. Lucas Ferreira, péssimo também, muito mal no jogo, não teve leitura, perdeu todas as bolas para o Reinaldo, questão de experiência versus, né, juventude. E o Ferreira, o problema é que o São Paulo ficou um time penso, né, Senna? Porque ele coloca o Oscar, que não é ponta, de meia esquerda, e joga com um ponta só. Então, o bloco do Mirassol só fez isso aqui, ó. Então, quando o Lucas Ferreira conseguia passar, e era raro do Reinaldo, tinha uma dobra nele o tempo inteiro, né? É uma leitura muito simples de jogo. Então, mas tudo bem, péssimo também. E o André, para mim, hoje talvez tenha sido o pior jogador de São Paulo junto com o Oscar. Terrível, tenebroso, né, o time do São Paulo. Fala, JP. Quando você vai inventar, entre aspas, uma função... Porque, assim, sem inventar uma posição no futebol, não existe. Você coloca o cara, você como técnico, como auxiliar e tal, você tem que colocar o cara com a consciência de que ele pode fazer determinada função. Por exemplo, quando o Alisson virou volante no time do São Paulo, foi uma decisão visivelmente consciente, porque ele deu certo na posição. Foi uma decisão consciente. Quando, enfim, né, o Diniz trocava posições, o Crespo, o próprio Rogério Ceni, Dorival, enfim, colocava jogadores em funções que eles não estavam habituados, eram decisões que pelo menos aparentavam ser conscientes, né? A gente, claro, pode ser que deu certo meio sem querer e tudo mais, mas no futebol você tem que fazer alterações, improvisações de forma consciente. Agora, o que a gente vê no São Paulo é um exagero por parte da comissão técnica, na minha visão, de improvisações. Uma coisa é você improvisar porque está desfalcado e tudo mais. Agora, cara, quando você não precisa improvisar e mesmo assim você faz, por exemplo, o Luciano não é meia, joga de meia. O Oscar não é ponta, joga de ponta. O Ferrarese não é lateral, joga de lateral. Aí no segundo tempo o Cedric, que é lateral, entra como ponta. Então, cara, tem coisa errada aí.
Entendeu? E fora outras tantas coisas assim, que a gente viu. O Rodriguinho entrando de ponta. O Rodriguinho é meia. Ele sempre foi meia na base. Ah, ele não tem físico para jogar de meia. Aí vai pra ponta, vai tomar pancada o tempo inteiro também. Entendeu? Então, se ele não tem físico para ser meia, ele também não tem físico para ser ponta. Aí não tem físico para ser jogador. Né? Entendeu? Então, assim, aí você tem um Rian no banco que tá pedindo passagem, que sempre entra, faz um gol ou ajuda o time, e aí não entra, cara, entra só no segundo tempo para corrigir a alteração que o próprio Cubeiras tinha feito, que ele meio que admite o erro dele. Então, assim, é um exagero por parte da comissão técnica nas improvisações, e me parece que algumas dessas improvisações são meio que tentando a sorte, Senna. Não parece ser algo que o cara fala, não, realmente vai dar certo isso aqui. Sabe? Sem convicção. Me parece algo sem convicção. Então, Exato. Isso não pode acontecer, na minha visão. Ó, e no resultado final disso, né? Claro que a gente ainda vai fazer a avaliação dos reservas, né? Os que entraram. Tem aqui um tweet que é do Caio Alves, que ele faz bastante estatísticas, né? Então, são fatos, são números, você pode ler como quiser. Zubeldia, o São Paulo do Zubeldia no Brasileiro é o primeiro em empates, 6 empates. É o 12º em aproveitamento, 40%. É o 14º em grandes chances criadas, 24% no campeonato inteiro. É o 16º em gols marcados, só 8%. É o 16º em aproveitamento em chutes a gol, 28%. São Paulo chuta pouco a gol. Quando chuta, erra. É o 16º em posses que terminam em gol. É um time que agride pouco. É o 17º em chutes para marcar. Ou seja, ele tem que chutar muitas e muitas vezes para poder marcar. E é o 17º em posses perdidas. Então, assim, realmente, claro, números podem ser lidos, interpretados de diversas formas, mas evidentemente é um trabalho ruim, é um resultado ruim, né? E aí, pra gente zerar as... Diga, Léo. Não, só queria pontuar uma coisa, que se o Fortaleza ganhar em casa do Cruzeiro e o Inter ganhar do Sport, o São Paulo volta para a 15ª posição, tá? Do Campeonato Brasileiro. Pois é, já flertando ali com o Z4 mais uma vez, né? Terrível, terrível. E pra gente zerar as notas aqui, pra fechar, a gente tá guardando a coletiva, né? Pra ver se vai ter algum conteúdo rico ali pra gente usar. Ô Senna, diga. Antes disso, o Léo falou sobre o Inter e o Fortaleza. Quer piorar a situação ainda mais? Quer piorar? Putz. Vitória e Grêmio também jogam em casa. O Grêmio tem um jogo mais difícil, que é contra o Bahia, mas o Vitória pega o Santos. E se os dois também vencerem, o São Paulo será 17º colocado. Quando chove M, nunca garoa, né? Pra gente. É impressionante. Impressionante. Ó, vamos então zerar as notas aqui, ó. Vou todos de uma vez, vai. Vocês podem usar o conceito também sem nota. Caso vocês entendam aí. Começar com o Léo. Rodriguinho, Cédric, Bobadilha, Matheus Alves e Rian. Meio de bate-pronto, Léo. O que você acha de cada um? Só o Rodriguinho que eu daria regular, porque dentro do jogo que ele fez, ele foi o cara que mais tentou mudar alguma ação do jogo. Embora também tenha ido mal no jogo, mas acho que por ele ter feito gol no último jogo, eu acho que ele entrou tendo uma leitura ok do jogo. Então daria regular para ele, o resto sem nota. Não tem como avaliar. JP, de todos esses que entraram aí, né? Alguns até... Depois a gente vai falar do técnico, né? Mas você deixaria alguém sem nota? Mudaria um pouco a nota do Léo? O que você faria aí? Eu deixaria o Rian sem nota, que ele nem pegou na bola, né? Não teve como pegar na bola. E de resto, eu colocaria ruim para todos. Pois é. Eu vou desempatar, porque aí ficou regular pro Léo, pro Rodriguinho, né? E ruim pro JP. Como... Posso só justificar o ruim do Rodriguinho? Sim. Cara, ele bateu 3 escanteios no primeiro pau. Quase no chão. Não dá. Pois é. Eu vou falar o que eu falei do Rodriguinho no jogo contra a Portuguesa, lá no Pacaembu, lá no Paulista. Eu falei assim, o Rodriguinho já tem algum tempo que ele recebe chances, que ele recebe oportunidades. Ele precisa mostrar se ele vai ser útil para o elenco de alguma forma. Eu sei que às vezes com pouco tempo de jogo, não dá para você fazer muita coisa, às vezes você é colocado numa posição errada, tudo bem. Mas o que depende de você em campo, que é um passe certo, que é uma agressividade, tentar uma jogada diferente, tentar um chute a gol, a gente não consegue esperar nada dele. Então, é muito pouco para um jogador que almeja ser útil, importante, ou reserva do Oscar, que seja. Então, eu não estou esculhambando o Rodriguinho, mas eu estou, assim,
falando o mesmo comentário que eu fiz lá em janeiro, fevereiro, talvez. Eu não vejo o Rodriguinho como sendo aquele cara que vai entrar e vai mudar um jogo. Ele faz o gol contra o Náutico, beleza. A bola sobrou para ele teve a categoria de bater no gol. Todo mundo fala que ele é muito promissor, que ele tem muita qualidade e tudo mais, e apostava-se muito nele no início do ano. Mas, na prática, a gente não vê isso. Então, eu não consigo enxergar o Rodriguinho como uma solução para o São Paulo. Para mim, isso eu falo só do lado profissional, tá? Jogadores como o Rodriguinho, Lucas Fernandes, Araruna, João Schmidt, Igor Gomes, me parecem que eles têm a mesma forma. Tem algum talento, algum recurso, mas não usam, não conseguem usar, não conseguem colocar na prática. Então, para mim, também é ruim. Então, para todos aqui, a gente concordou que Rian sem nota, né? O JP, eu só não lembro do seu conceito. Para algum aqui você vai deixar sem nota, não? Só o Rian, só. Só o Rian. O Léo falou que, tirando o Rodriguinho, todos sem nota. Ô, Senna. Diga. Só aproveitar para dar uma informação aqui. O Oscar, ele saiu porque ele sentiu um desconforto na coxa, tá? Tá, e ele vai ser submetido a exames até amanhã ou segunda. Mais uma vez, é aquela hora que eu levanto a plaquinha e falo assim, puta, eu já sabia, eu avisei, né? Eu sei que não sou profeta do caos aqui, mas a temporada na China tinha 30 e poucos jogos, né, Léo? Aí é difícil. Sim, isso de fato ia acontecer com o Oscar, gente. Não é loucura nenhuma. Desde que o Zubeldia força ele contra o Tadieres fora de casa, já era possível disso ter acontecido, né? Mas a vida que segue, só uma coisa que eu falei errado, o resto era ruim, tá? O jogo, eu só colocaria o Rodriguinho regular. Mas vamos seguir aí com o JP, eu tinha esquecido desses escanteios aí. Acho que dá pra seguir junto com ele. Não, então deixa eu só recuperar aqui a lembrança. Então é ruim para o Rodriguinho, todo mundo colocou. E Cédric, Bobadilha, Matheus e Rian sem nota. Ou regular? Pra mim, eu só deixei o Rian sem nota só. O resto, eu achei que teve tempo pra mostrar mais ali. E, assim, teve pelo menos oportunidades. Pegou na bola e não fez nada. Então, acho que colocaria ruim. Boa. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui também regular aqui.